Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, em pé como estamos. Segundo de Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, Israel, capítulo de número 18, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. E logo em seguida, Isaías 39. Vamos ler duas porções da palavra de Deus para nossa edificação nesta manhã. Segundo de Reis, capítulo 18, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, que diz assim: Ora, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos, quebrou as imagens, cortou os bosques e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Neustã. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele. Ainda Isaías, capítulo 39, por favor. Isaías 39, versículo 1 ao 8, todo o capítulo 39. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e estava recuperado. Ezequias ficou tão feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, prata, ouro e as especiarias, e um unguento precioso, e toda a casa de suas armas, e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías o profeta ao rei Ezequias e disse: O que disseram estes homens? E que lugar vieram eles a ti? Ezequias disse: Eles vêm de um país distante até mim, de Babilônia. Então disse ele: O que tem visto em tua casa? E Ezequias respondeu: Tudo o que está em minha casa tem eles visto. Não há nada dentre os meus tesouros que não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que vem dias, tais que tudo que está dentro de tua casa e o que teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia será carregado para a Babilônia, e nada será deixado, diz o Senhor. E teus filhos que de ti nascerem, os quais tu gerarás, eles tomarão e eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é esta palavra do Senhor, a qual tens falado. Disse ele, além disso, porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém e amém. Pode se sentar, estejam todos à vontade. Minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, ouvindo a poderosa palavra de Deus, nos alimentando, falando aos queridos irmãos tudo quanto Deus tem reservado para estes dias de Ebom, para esses dias de escola bíblica. Eu tenho certeza que em todos esses períodos os irmãos aplicaram o coração a entender a palavra de Deus, esforçando a sua mente e o coração a fim de ser alinhados a esta palavra,
porque senão ela não cumpre o seu propósito em nossos corações, se nós não nos esforçarmos para entender e para praticar a poderosa palavra de Deus. Ao pastor Aristeu, muito obrigado, pastor, por esta tão rica oportunidade. Eu fui tomado de alegria ao ser convidado para estar com os irmãos nesta oportunidade, sabendo da importância que tem esta igreja no reino de Deus e tudo quanto esta igreja tem promovido em favor dos céus aqui nesta cidade, né? Uma igreja histórica no estado de São Paulo, uma igreja que tem aí uma grande participação na formação de obreiros, no alinhamento dos propósitos de Deus, e eu tenho certeza que esta igreja continuará trabalhando para o desenvolvimento do reino de Deus. Também pastor Daniel, muito obrigado pelo carinho com que nos trata, nos recebe, desde o primeiro contato que fez para nós estarmos juntos. Fica aí a minha nota de gratidão aos amados irmãos. Meus queridos, ontem foi uma palavra bem difícil, uma palavra difícil de pregar, né? Nem todas as palavras fluem naturalmente. 25 anos pregando a palavra de Deus, eu percebo que existem mensagens que elas fluem apesar do pregador, enquanto outras precisam muito do pregador, precisam da sua atenção, precisam da sua compreensão, precisa também da sua aplicação, e o pregador não pode se distrair a fim de entregar a palavra de Deus. Umas mensagens, algumas palavras são mais difíceis do que as outras, porque algumas elas podem alterar completamente a rota comportamental de uma igreja e de uma família, né? Agora, algumas outras mensagens, o pregador pode estar cansado, o pregador pode estar, né, rouco, o pregador pode estar doente, o pregador pode estar desprovido de suas energias, né? Mas a palavra, ela flui a si mesmo, apesar do pregador. Então, o vaso é de barro, mas a excelência da glória pertence ao Senhor. E esta palavra desta manhã, eu acredito que seguirá a mesma linha da ministração da palavra de ontem. O caldo é grosso, o mocotó é pesado, mas eu tenho certeza que trará sustância espiritual para aqueles que nesta manhã querem se alimentar da poderosa palavra de Deus. Quantos estão aqui porque amam a palavra? Levante a mão e digam glória a Deus. Maravilha. Nós lemos 2 textos da palavra de Deus e era importante ler esses 2 textos. O primeiro texto de 2 Reis, capítulo 18, todos nós, com certeza, já devemos ter passado por ali, ou lendo, ou estudando, né, ou ouvindo alguma palavra a respeito do começo do ministério do rei Ezequias. Capítulo 39 de Isaías, porém, pode ser um daqueles textos que passa batido, que às vezes você lê, às vezes você ouve, mas acaba não ficando tão registrado no coração, porque a primeira leitura que nós fazemos assim é apenas algumas notas informativas e uma profecia que, se não for bem direcionada, acaba não cumprindo o propósito do aprendizado no coração daqueles que precisam aprender a palavra de Deus. Contudo, este capítulo 39, o segundo texto que nós lemos, ele é importantíssimo para que nós possamos ter sucesso na família, para que nós possamos ter sucesso no ministério, para que nós possamos ser realmente homens e mulheres aprovados diante de Deus. O que é um obreiro de sucesso? O que é uma família de sucesso? Diante de Deus, são famílias e obreiros que são aprovados diante dele. Nós não podemos mensurar a ideia de sucesso com aquilo que se prega no mundo, com aquilo que o mundo entende por sucesso, porque existem muitos homens, muitas mulheres, muitas famílias que o mundo entende pessoas de sucesso, mas infelizmente diante de Deus estão completamente reprovados. Não se preocupe, meus irmãos, porque o altar atrai aqueles que pertencem a ele, tá bom? Fica
fica tranquilo. Pregando nesses 25 anos, eu percebo que existem algumas crianças que amam o altar, quer estar no altar, gosta de quem está no altar. Quinta-feira eu estava pregando na nossa igreja, uma criança de 3 anos saiu do lugar que estava, veio ao altar, tocou nos meus 2 pés enquanto eu pregava, voltou e sentou no lugar, no seu lugar, no colo da mãe, e alguém perguntou para mim: pastor, o que significa isso? E eu disse: quando ele crescer a gente descobre, né? O altar chama aqueles a quem lhe pertence, tá bom? Mas nós precisamos entender de forma clara e de forma precisa o que realmente é uma família, um ministério, uma igreja que tem sucesso diante de Deus, sendo aprovada por Deus e recebendo do próprio Deus o seu testemunho. Nós lemos aqui em 2 de Reis, capítulo 18, a introdução a respeito da história de um dos maiores reis de Judá. Um homem de Deus. Ezequias foi uma flecha lançada para um destino profético. Ezequias, ele quebrou padrões de comportamento, dado a sua fé, a sua devoção e o desejo que ele tinha no seu coração de agradar a Deus. Ezequias começa a reinar com 25 anos de idade, reina em Jerusalém durante 29 anos, e ele não dá continuidade aos pecados do seu pai. Ele é filho de um homem ímpio, praticante de impiedade, e que espera o seu tempo determinado para fazer completamente diferente do que aquilo que ele estava vendo o seu pai e alguns dos seus antecessores fazer. Então, quando Ezequias é ungido como rei de Judá, ele tem a grande oportunidade de reparar os erros que estavam sendo cometidos geracionalmente, e ele pode aplicar nos seus dias uma maneira diferente de governo, uma maneira que esteja alinhado ao coração de Deus. A Bíblia fala sobre a paternidade de Davi a respeito de Ezequias, dizendo que Ezequias andou nos caminhos de Davi, seu pai, em algumas traduções. Ezequias não é o único rei de Judá que caminha debaixo desta paternidade espiritual de Davi, deste legado ministerial exercido por Davi. Apesar de não ter Davi como pai, o coração destes reis, tanto como o coração de Ezequias, voltou-se para a mesma sensibilidade, para a mesma obediência e para o mesmo desejo de agradar a Deus com que teve Davi nos seus dias. Então, Ezequias, ele quebra uma paternidade de um exemplo pagão e ele se ancora em uma espiritualidade aprovada por Deus, que é Davi, seu pai. Isso é paternidades espirituais, irmãos. Isso é paternidades espirituais. Nada na nossa vida acontece até que a gente esteja debaixo de uma paternidade espiritual. Existem homens de Deus, mulheres de Deus, que são referências espirituais, que são modelos a serem seguidos, que são verdadeiros justos diante de Deus. E existem coisas na nossa vida que só são destravadas, desbloqueadas, avivadas, quando a gente se coloca debaixo desta cobertura espiritual, desta intercessão, deste treinamento, dessas verdades que vão moldar o nosso caráter a partir de uma nova atitude, a partir de uma nova mentalidade. Eu tive a grande bênção de ter na minha vida um pai espiritual que colocou a mão em meu coração, que retirou de dentro de mim alguns costumes geracional e familiares, né? Eu sou neto de pastor por parte da minha mãe, como eu disse aqui ontem, mas o meu pai morreu de coma alcoólico, o meu avô morreu no alcoolismo. Então, eu não tenho muita referência paterna biológica no quesito de moralidade, no quesito de paixão pelo reino de Deus. Mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui batizado por um homem de Deus que tinha 27 na época, e esse homem, mesmo não tendo idade de ser meu pai biológico, exerceu sobre mim e sobre um grupo de outros jovens uma paternidade espiritual.
ele foi o nosso modelo de conduta, ele foi o nosso modelo de fé, ele foi o nosso modelo de pregador. O meu pai na fé, meu pastor, é um grande pregador do evangelho, um tremendo homem de Deus, um homem usado em todos os dons do Espírito, com uma liderança precisa e poderosa, e ele nos ativou a partir da unção que ele carregava. E as coisas de Deus só começaram a ser desenvolvidas na nossa vida depois que nós estivemos debaixo desta cobertura espiritual. A obediência, a submissão, a humildade e o entendimento de que aquilo que aquele homem carregava poderia dar sentido e destino à nossa vida. É isso que Ezequias está fazendo. Ele está negando a paternidade espiritual do pecado dos seus pais e se colocando debaixo de uma outra unção, de uma outra atividade espiritual. Ele está olhando para os pecados do pai e ele está quebrando intencionalmente e geracionalmente um espírito de desobediência, e ele está falando: eu não quero me tornar o que o meu pai se tornou, eu quero ser como Davi. Eu vou obedecer ao Senhor. E eu quero dizer a você que você não precisa repetir os pecados da geração anterior. Nós precisamos quebrar esses padrões de pensamento, que filho de peixe, peixinho é. Não, meu irmão, filho de bêbado não é bêbado, filho de adúltero não é adúltero, filho de desviado não é desviado, filho de desobediente não é desobediente. Nós podemos romper com a nossa própria história, nos colocando debaixo de uma obediência à palavra de Deus, e a partir de nós, Deus pode fazer na nossa família nova todas as coisas para a glória do nome dele. Não, pastor, sabe o que é? É que meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Ezequias é a prova de que você pode ir além dos pecados do seu pai. Quando ele reina, ele assenta no seu coração. Ele diz: eu não serei como o meu pai. E a Bíblia dá a ele uma filiação a Davi. E andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ele andou debaixo de uma nova paternidade espiritual. Quem é que está sobre nós? A que unção nós estamos respondendo? A que unção nós estamos nos movendo? Quem são as pessoas que influenciam os nossos atos? Quem são as pessoas que estão moldando o nosso padrão de crença, o nosso padrão de comportamento? Quem são as pessoas que alimentam o nosso espírito nas conversas, no aconselhamento? Quem são as pessoas, meus irmãos, que têm influência sobre nós ao ponto de nos estimular e nos influenciar a respeito de quem devemos nos casar, a respeito de no que devemos trabalhar e ao respeito de quais serão as decisões que nortearão o nosso destino para sempre? Decisões decidem destinos. Saiba que de vez em quando o diabo quer atrapalhar a vida de alguém, o diabo tenta colocar alguém na vida desta pessoa, a fim de trazer confusão na sua mentalidade. Mas eu quero dizer para você que quando Deus quer te abençoar, quando novos ciclos de Deus vai começar na sua vida, Deus também coloca novas pessoas na sua vida. Eu quero declarar sobre você que Deus vai colocar pessoas ungidas na sua mesa, que deixarão você mais crente para a glória de Deus. Então nós temos aqui esse homem chamado Ezequias, que rompe com os pecados geracionais do seu tempo, a fim de construir em Deus uma nova história. Ele quebra os padrões de pecado de idolatria da casa do seu pai. Ele vai reformar o culto a Deus que estava dividido. Ele quebra os altares de idolatria. Ele queima os bosques aonde
a idolatria era praticada. Ele destrói aquela serpente de bronze que Moisés construiu no deserto e que foi mantida geracionalmente como ídolo dentro da casa de Israel, dentro da casa de Judá. Ele quebra com todo tipo de idolatria. Ele restitui o ofício sacerdotal. Ele levanta os homens de Deus e coloca cada homem de Deus no seu lugar devido. Ele não cala os profetas. Ele não interrompe as intercessões. Ele restabelece de volta a Páscoa. Ele traz a cruz para o centro do culto. Ele é um reformador. Ele é aquele homem que traz o Deus vivo de volta para o meio do seu povo. Aleluia. Nós precisamos de pastores com a unção de Ezequias. Eu vou falar de novo, nós precisamos de pastores com a unção de Ezequias. Pastores segundo o coração de Deus, obreiros segundo o coração de Deus, que não aceita idolatrias denominacionais, que não aceita idolatrias de pregadores, idolatrias no meio do povo, mas que estão com o coração alinhado ao coração do Eterno, e que sabe que quando Deus quer falar, Deus não pergunta qual o seu pedigree, qual o teu sobrenome, da onde você veio, qual é a tua família. Deus usa quem quer, Deus levanta quem quer. O ministério é teocêntrico. Homens de Deus que dá a cada sacerdote a sua oportunidade de ministrarem diante do Senhor, que devolvem o sentido da cruz de Cristo no meio do povo de Deus. Homens que restauram as defesas da cidade. Ezequias restaurou as defesas da cidade. Ele tampou as brechas. Ele fez arquedutos de alimentação, preparando a cidade para batalhas, para as guerras. Meus queridos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã não é um passeio, é uma guerra. E que Deus não tem compromisso nenhum com a nossa felicidade momentânea. Deus tem compromisso com a eternidade de glória que nos espera. E as bênçãos do Senhor são pequenos refrigérios, mas não podem roubar de nós a atenção do que é eterno. Nós não podemos trocar o dono da bênção pelas pequenas bênçãos que nós temos recebido nesta terra. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade nos nossos olhos. Nós devemos ter olhos de eternidade, visão de eternidade, sentimento de eternidade, paixão pela eternidade, oração de eternidade, vida para a eternidade. Nós precisamos olhar para a eternidade como realmente pessoas que estão caminhando para um céu de glória. Nós precisamos ter a nossa consciência a respeito da cruz e da teocentricidade restaurada a partir de homens que não querem negociar com o mundo, ou com culturas corruptas, ou com pecados geracionais que vêm sendo praticados. Não, eu estou falando sobre igreja, eu não estou falando de mundo. Eu não estou falando daquilo que acontece das portas para fora. Eu estou falando daquilo que acontece dentro do nosso sistema religioso, que vai sendo tolerado de uma geração a outra geração, até que um homem de Deus se levanta e diz: eu não vou negociar a palavra poderosa a custo nenhum. Isso aqui, irmãos, esse contexto de Ezequias é contexto de igreja, de reino, mas que estava sendo tomada pela idolatria. O culto não pertencia mais a Deus, e a glória vai-se embora. Até que alguém, ao ser levantado por Deus, fala: no meu tempo não, Satanás. No meu tempo não. Na minha geração pedras não falam. Na minha geração o azeite será derramado, porque traremos de volta o Calvário para o meio do povo de Deus. É uma restauração moral e intencional. Ele é o restaurador. E por onde começa essa restauração? Pela base familiar.
Esta restauração começa dentro de casa, irmão. Esta restauração não começa na igreja, ela se estende até a igreja. Porque uma igreja, a gente mede o termômetro de uma igreja pela qualidade familiar que ela tem. A igreja é a soma das famílias que pertencem a ela. O que é uma igreja? Grupo de famílias reunidos em prol de um único propósito, debaixo de uma única missão. Mas a qualidade moral e espiritual de uma igreja é o resumo da qualidade moral e espiritual das famílias desta igreja. Então não dá para fingir, brincar de cultinho. A gente brincava de cultinho quando eu tinha 10 anos. Aí a gente brincava de cultinho, de ninho da harpa, de pregaçãozinha. Mas Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas quando eu me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino. Então não dá para brincar de cultinho, viver uma vida profana, ímpia, idólatra, sem amor a ninguém, sem comunhão com ninguém, manchada de imoralidade, aí chegar aqui e fazer de conta que está sentindo a presença de Deus, oh glória a Deus. Não, é lá na base familiar, é em casa que o culto acontece. É em casa. Deus achou Davi em casa, Deus achou José em casa, Deus treinou Jesus em casa, é na sua casa que a obra acontece. E aí quando alguma coisa começa a se mover de lá, este lugar aqui começa a se tornar diferente. Não é? Aí este lugar aqui muda, o cenário é outro. De vez em quando a gente vai pregar por aí, irmão, a gente ora, jejuma. Lá sobre pregar, eu estou pregando bem pouco, eu estou viajando bem pouco. Deus está tirando de mim esse desejo de ficar viajando, de ficar de congresso em congresso, de igreja em igreja, evento. Eu fui pregador itinerante 20 anos da minha vida, até entender que eu não sou um produto do mercado gospel para ficar de agenda em agenda, de igreja em igreja. Eu tenho uma família para cuidar e eu tenho uma obra séria para fazer. Não vou ficar de igreja em igreja. Essa é a minha terceira viagem fora da minha cidade no ano. E eu penso ter só mais umas 2 ou 3 até dezembro. Porque o que adianta de igreja em igreja, de evento em evento, de aplauso em aplauso, de oferta em oferta, filha sendo criada sem pai, esposa sem marido, igreja sem pastor. Deus quer restaurar os altares da nossa casa e da nossa igreja. Pastor, mas e os itinerantes? Amém, Deus tem um tempo para cada um deles. Mas você está vendo aonde estão os grandes nomes da itinerância que colocava fogo nesse Brasil há 15, 20 anos atrás? Aonde estão os itinerantes que carregavam as brasas nas pastas? Aonde estão? Aonde estão? Onde estão? Irmão, os maiores pregadores dessa nação são pastores de igreja comprometida com o seu povo. Deus mudou o cenário, irmão. Deus mudou o cenário. As grandes autoridades da palavra de Deus, eu estou falando, não é só de Assembleia de Deus, não, estou falando do reino. As grandes autoridades são pastores de igreja comprometidos com a palavra. Ele vai, ele serve, mas ele volta. E quando você pergunta, cadê o pastor? Você vai encontrar ele na casa dele, na igreja dele, com o povo dele, fazendo a obra de Deus e realmente levantando o altar de Deus que estava caído. Agora não dá para falar que alguém tem compromisso com a família se passa 300 dias por ano fora de casa. Ouvi um itinerante uma vez falar assim: irmãos, eu estou há 60 dias sem ver minha esposa, e eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Olhei para ele como um pobre coitado. Um pobre coitado. Alguém disse assim: irmãos, eu estou há 40 dias sem dar um beijo nas minhas filhas. Eu falei: o que? Isso não, irmão. Não. Vamos derrubar esses altares e vamos levantar alguma coisa que sustente a glória de Deus.
Deus te fez pai para ser pai, Deus te fez sacerdote para ser sacerdote, Deus te fez marido para ser marido, Deus te fez mãe para ser mãe, Deus te fez mulher de Deus para ser mulher de Deus. Começa em casa a obra que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, eu sou solteiro. Então vai, meu filho. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Então voa. Pastor, estou viúva. Então vai, minha irmã, vai, meu irmão. Vai pregar até o último dia da sua vida. Vai para as nações. Caminha para lá e para cá. Agora, se você tem uma casa, o negócio de Deus com você é dentro das quatro paredes. Sei que é difícil, irmão, desce entalado, mas é necessário. A reforma começa pela casa. Ele é um reformador. Ele não está preocupado com a igreja dos outros, com o reino dos outros. Ele está preocupado com aquilo que ele recebeu de Deus. É aqui que o mistério acontece. Ó. Que coisa linda, pastor Daniel falando para mim, do nosso querido evangelista, que deu uma palavra aqui. 50 anos de crente, quase 50 anos de crente, 40 anos servindo ao Senhor nesse campo. Tem coisa mais preciosa do que isso? Criou raízes. Tem coisa mais... 40 anos. Todo mundo sabe quem o irmão é. Todo mundo conhece o irmão. Conhece a família do irmão. A conduta do irmão. Irmão, eu não me encanto com um pregador que passa um final de semana na minha igreja e vira tudo. É homens como esse que fazem a diferença em uma casa, em uma família. E eu quero declarar que Deus vai usar o modelo do irmão para incendiar novos modelos de igreja no nome de Jesus. Ezequias recebe essa unção estrutural, reformadora, de trabalhar pelo que realmente importa, onde a verdadeira obra de Deus acontece, de quebrar os altares do inimigo, falsos ensinos, falsos enganos, falsas filosofias do que é a obra de Deus. Nem tudo que a gente pensa que é a obra de Deus realmente é a obra de Deus. Obra de Deus é aquilo que Deus quer para cada um de nós. Ezequias é esse homem que fez tanta obra de Deus ao ponto dos inimigos olharem para ele e tentar paralisá-lo. Ele fez tanta obra de Deus, ele fortificou tanto, que Senaqueribe, o rei da Síria, que vem conquistando tudo por onde passa, o reino do norte havia caído nas mãos de Senaqueribe. Senaqueribe tenta invadir Judá, começando por algumas pequenas cidades, tenta tomar posse do reino. Você conhece a história, é Ezequias, uma autoridade espiritual, que olha para Senaqueribe e diz: eu não entregarei a chave das cidades em suas mãos. É um reformador, irmão, que tem autoridade espiritual de dar de cara a cara com Satanás e dizendo: o que é meu você não vai tocar. É um homem que para potestades, principados, legiões e demônios. É um homem que olha para um rei que está conquistando tudo à sua volta e olha para Senaqueribe e diz: aqui você não vai entrar. Isso é autoridade espiritual, irmãos. É Ezequias que paralisa os planos do inferno. É Ezequias que diz não para aquilo que o diabo quer fazer. É um intercessor. É o homem que, quando o inimigo cerca a cidade, envia cartas de ameaça, ele pega a carta que os inimigos enviaram e leva para o templo para orar. Não é um homem preocupado com o network, não é um homem preocupado com a rede de contatos, não é um homem preocupado com a mesa redonda, não é um homem, é um homem preocupado com o que Deus quer falar. O inimigo cercou a cidade, não entra, não sai, cartas sendo enviadas a todo tempo, a fim de tirar o fervor do povo, a confiança do povo, a fé do povo. Ele pega a carta, ele vai para o templo e fala: Senhor, não é contra mim que estão lutando, é contra o Senhor. Não é a mim que estão desafiando, é um homem de oração. Irmãos,
eu vou falar um negócio aqui, nós estamos de uma Ebom. Homens de oração estão escassos no nosso meio. Homens de performance, mulheres de performance tem em todos os lugares. Homens que fecham a porta do quarto e vai para a intimidade com Deus, são poucos. Homens de intercessão, onde estão os ministérios de intercessão? O ciclo de oração da Assembleia de Deus foi organizado para ser um ministério de intercessão e não só um ajuntamento de mulheres. O grupo do ciclo de oração, minhas irmãs, com todo respeito, não foi ajuntado para ser o grupo das irmãs que cantam, mas foi ajuntado para ser o grupo das irmãs que oram. O cantar é uma consequência de quem ora primeiro. É a base forte da oração. Mas não é só as irmãs que oram, os irmãos também precisam ser participantes na vida de oração. Todos os grandes avivalistas eram homens mergulhados na oração. Spurgeon orava 5 horas por dia, John Wesley orava 7 horas por dia, Charles Finney orava 5 horas por dia, Moody orava de 5 a 6 horas por dia. Ninguém pode mudar o mundo sem uma vida profunda de oração. Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley, uma mulher tremenda na oração, ensinou seus filhos a lerem e a escreverem pela Bíblia. Eu estive em Londres, eu fui conhecer a igreja de John Wesley, a casa de John Wesley, a história de Susana Wesley. Uma mulher de Deus que cobriu seus filhos pelo poder da oração. Ela tinha uma cultura na casa dela. Ela andava com vestidos compridos, por causa do grande frio em Londres. E ela tinha um avental por cima do vestido. E era tanta criança dentro de casa, irmãos, que corriam para lá, corriam para cá, brincavam de cultinho. Ela tinha hora para tudo, ela tinha regra para tudo. Susana Wesley, uma mulher sistemática. Mas havia um momento do dia dela. Posso me sentar aqui, pastor? Permite me sentar? Havia um momento no dia dela que ela sentava na sua cadeira. Ela pegava o avental que ficava sobre o vestido e ela jogava o avental por cima da sua cabeça. E ela passava 2 horas, 3 horas. E era proibido fazer barulho, porque enquanto o avental estava em cima da sua cabeça, significava que ela estava em oração com Deus. John Wesley e Charles Wesley foram incendiados pelo fervor da oração da sua mãe. John pregando, Charles cantando, ganharam juntos mais de 20 milhões de almas para Jesus. Eu vi isso em Londres, que no avivamento, depois da morte de Susana Wesley, no momento do grande fervor espiritual, alguém teve uma visão, uma revelação, uma experiência espiritual, de que Susana Wesley chegava diante do tribunal de Cristo, diante do Senhor, e o Senhor dava a ela uma recompensa, um galardão. Alguém teve essa experiência espiritual, e o galardão era referente a mais de 20 milhões de almas ganhas. E eles nem tinham chegado a esse número ainda. E o Senhor falava: Susana, essa é a recompensa por mais de 20 milhões de almas apresentadas a mim. E ela ficava constrangida e falava: meu Senhor, mas eu nunca ganhei tanta alma para Jesus, para o Senhor. E Jesus falava para ela: mas você ganhou os seus filhos, e os seus filhos me deram mais de 20 milhões de almas. Este galardão não pertence a eles, pertence à mãe que ora. Ah, meu querido, se nós formos fracos na oração, nós seremos fracos em qualquer outra coisa. Se nós formos pequenos na oração, nós seremos pequenos em qualquer outra coisa. Se nós não temos vida de oração, o diabo não respeita a nossa credencial, nossa carteirinha, nossa oratória, nossa exegese, nossa homilética, não respeita os nossos diplomas. É bom, mas não é isso que move o inferno. O diabo treme diante de um homem e de mulher que ora e apresenta a Deus a sua causa. Aonde estão os homens e mulheres de oração nesta manhã? Levanta a tua mão, dá um brado de glória a Deus.
Homens de oração e mulheres de oração param Satanás, param os projetos do inferno. Deus quer levantar uma igreja que ora nesse lugar. Senhor, eu estou na guerra, os inimigos me cercam, eu não vou levantar exército, eu não vou preparar o povo para a batalha, sem antes ouvir o que o Senhor tem a dizer. E sabe o que o Senhor diz? Não se move, porque essa guerra eu ganho sozinho. Não se move, porque esta guerra eu ganho sozinho. Ezequias não poderia ganhar esta guerra. Ezequias não tinha armamento, força bélica, soldados, estrutura militar. Então o Senhor diz: sai de cena e deixa comigo, porque o que você pode, e o que você não pode, eu posso. Eu entro nessa tua guerra e te dou vitória, Ezequias. É Ezequias que atrai o céu, é o homem cuja intercessão rasga o céu. E Deus envia um único anjo no acampamento dos sírios, que mata 185 mil homens. A oração faz o que a tua força não faz. A oração faz, meu irmão, o que a tua inteligência não faz. Não se atreva a começar o dia sem antes consagrá-lo ao Senhor. É aquele momento do café da manhã, é aquele momento na mesa, é aqueles 10, 15, 20 minutos, 5 minutos que você está na mesa. É a oportunidade de falar: Senhor, venha comigo para esta guerra. O Senhor sabe as guerras que eu não posso vencer. O Senhor sabe o que o diabo está tentando fazer com os meus filhos, mas é ao Senhor que eles estão desafiando. Vai para a oração. Há sempre um céu aberto em um quarto com a porta fechada. Deus vai te livrar e te dar vitória nestas causas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está te esperando na oração. É o homem que vai além da sua suficiência. É o homem que vai além da sua própria habilidade. É o homem que confia no Senhor. E a Bíblia diz: não serão envergonhados aqueles em que confiam em Ti, ó Senhor. Ele confia em Deus, ele é um intercessor. Ele é um rei que tira a coroa da cabeça para reconhecer a grandeza do Rei dos Reis. Ele é um rei que vai para a oração para pedir ajuda. Ele é um rei que não confia na força do seu braço mais do que confia no poder da intervenção de Deus. Ele é um homem que não está disposto a perder a sua família para os inimigos. Ele é um homem que não está disposto a perder a sua geração. Ele é um homem que está lutando contra Satanás na oração, a fim de ver livre as pessoas que estão debaixo da sua guarda espiritual. Meu irmão, você é responsável por aquilo que acontece no mundo espiritual na vida dos seus filhos. Minha irmã, você é responsável pelo acesso que o diabo tem aos seus filhos. Nós somos responsáveis. Se nós deixarmos a guarda baixa, o diabo entra. Nós precisamos cobri-los com o poder da oração, com o poder da intercessão. A oração vai aonde conselho de pai não vai, a oração vai aonde conselho de mãe não vai. Levante-se em Deus, vai para o templo, vai buscar o Senhor. Deus operou um grande milagre, assinando a oração de Ezequias. Logo depois desses dias, a Bíblia diz em Isaías capítulo 38, que Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Fica doente, fica moribundo, fica acamado, fica febril. Não consegue se levantar, não come direito. Fica paralisado, anestesiado por uma enfermidade. O profeta do Senhor vai até ele, olha para o seu quadro e diz: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer, não vai viver. O profeta dá as costas e vai embora, mas ele vira para o canto da parede, ele tem um acesso.
Ele conhece o caminho. Ele tem um crédito no céu. Ele vira o rosto para a parede e fala: é isso mesmo? Está certa essa sentença, pai? É isso mesmo? É a sua vontade definitiva sobre a minha vida? Ou é a oportunidade que o Senhor quer me dar para me rever algumas coisas? Vou morrer mesmo? É isso, Senhor? É isso? E tudo que eu fiz pelo Senhor? Eu tenho tanto para viver. Irmão, Ezequias tinha aproximadamente ali 50 anos de idade, né? Na casa dos 50. Quem quer morrer com 50, irmão? É novo demais, né, pastor Estevam? Meia idade, é novo demais. Senhor, eu ainda tenho força, eu ainda tenho pique, eu ainda tenho planos, eu ainda tenho projetos. Senhor, eu não quero morrer não, não quero dar braço a torcer não. Diferente dessa geração de 20 que vive morta, irmãos. É um homem com 50 que não dá o braço a torcer. Eu quero viver. Agora tem uma geração, irmãos, até o ombro da geração atual é caído. Ombro caído? Sim. Passos lentos, pouca força e cabeça inclinada. De vez em quando aparecem uns jovens desses lá na igreja, eu pego pesado com eles. Rapaz, levanta o ombro, ajeita sua postura, levanta a tua cabeça, porque a sua postura determina substâncias que o seu cérebro vai liberar sobre o teu corpo. A sua postura determina substâncias que o seu cérebro libera sobre o seu corpo. Se você ficar com a postura caída, o teu cérebro vai liberar substâncias negativas para o teu corpo. É um morto andando. Agora, se você arruma a sua postura, senta direito, levanta os ombros, sacode o pó, ergue a sua cabeça, não dê guerras por vencidas. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Disse o fraco: eu sou. Então pronto, levanta a cabeça e fala: pode vir, Satanás. Pode vir. É isso mesmo, Senhor? Está certo essa conta? Só 50 mesmo? Ou o Senhor está querendo me provocar para a oração? Ou o Senhor quer provocar um posicionamento diferente? Ou o Senhor quer me conscientizar de alguma coisa que eu não sei? Me cura aí, pai. Vai para a oração, irmãos. Antes que o profeta saísse do palácio, o profeta teve que voltar. Ezequias, eu não sei o que você fez. Olha, Ezequias, você é aquele tipo de gente que desafia a minha teologia. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você falou. Eu sei que o veredito foi mudado. Assim diz o Senhor: receba mais 15. Imagina, irmãos. Está morrendo, travado em uma cama, nos últimos suspiros, de repente Deus fala: eu te dou mais 15 anos. Levanta desta cama, sacode a poeira, prega como você nunca pregou, canta como você nunca cantou, abraça a tua casa como você nunca abraçou, dá glória como você nunca deu na sua vida. Qual seria a sua postura diante dessa situação? Qual seria a minha postura diante dessa situação? Morto, cansado, um passo já fazendo as despedidas familiares, de repente mais 15. Opa, em 15 dá para fazer muita coisa. 15 anos de vida dá para virar o mundo de cabeça para cima. 15 anos. Se em 3 anos e meio Jesus fez, em 15, com ele a gente pode fazer coisas extraordinárias.
Com ele 15 vira 1000, 15 dá para implantar igrejas, dá para levantar obreiros, dá para treinar gerações. Em 15 dá para discipular pessoas, destravar pessoas, ordenar pessoas, abençoar pessoas. Em 15 dá para fazer casamento, em 15 dá para apresentar pessoas, em 15 dá para revolucionar uma cidade, dá para fazer alguma coisa. Mas não foi assim. Melhor era se Ezequias tivesse morrido. Melhor era ter morrido. Porque você pensa no tempo do acréscimo. Diga comigo, tempo do acréscimo. Tem gente aqui que está no tempo do acréscimo. No tempo do acréscimo, que era para ele ser crente como nunca foi antes, ele esmoreceu. Ele apequenou a grande bênção. Ele esfriou na fé. Ele deixou o fogo apagar. Ele perdeu o discernimento. Ele administrou mal os últimos 15 anos. Ao invés dele se encorajar, dele se posicionar, dele se fortificar, ele esmoreceu. Quase morri, hein? A vida passa rápido, Não é só oração, igreja, família, não. A gente tem que viver. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá. Dessa vida a gente não leva nada. Esse negócio de igreja não vai levar a lugar nenhum. Quase morri esses dias atrás, rapaz. Preciso aproveitar a minha vida, preciso aproveitar os meus dias. A vida é boa. Nesse negócio aí de ministério, obediência a Deus, eu fui por esse caminho aí, quase morri, viu? Pessoas doentes. A doença saiu do corpo e entrou na alma. Perdeu o discernimento espiritual. A Babilônia ouviu falar que Ezequias havia ficado doente, estava restaurado. Mandou cartas, soldados, uma guarda do rei, para fiscalizar, para conhecer, para vigiar, para fazer levantamento de riqueza. Chegaram com presentes, com elogios, com falsa amizade. Ezequias com a guarda espiritual baixa, espírito caído, discernimento fraco, fogo apagado, se encantou com os presentes dos inimigos. Meu Deus, eles me amam. Olha só como eu sou amado fora das fronteiras. Eu sou o cara mesmo, hein? Fora de mim, só eu mesmo. Eu sou sensacional. Olha, Deus precisa de mim vivo. Ezequias, trouxemos presentes para você, especiarias, arquiteturas babilônicas. A Babilônia era a capital da arquitetura da época. Trouxemos coisas belíssimas, perfumes. Ezequias dá uma cheirada no perfume. Rapaz, aqui não tem essa fragrância não. Esse povo me ama. Trouxemos comida para você. Meu Deus, esse tempero aqui não tem aqui em Judá não, hein? Que tempero que é esse? Ele se encantou com as coisas, colocou os inimigos para dentro de casa, mostrou tudo. Mostrou os tesouros reais, acumulados e ajuntados geracionalmente. Mostrou o armamento militar, a força da guarda, mostrou tudo. E quando ele está terminando de mostrar tudo ao inimigo, chega o profeta de Deus. Ezequias, quem que é esse povo estranho aí, Ezequias? Quem que é esse povo esquisito? São meus amigos. Veio de longe para me prestigiar por causa da cura da minha enfermidade. Ezequias, olha como o profeta é pontual. Irmão, tenha um profeta perto de você. Profetas mostram nossos pontos cegos. Tenha profetas perto de você, tenha homens sérios perto de você. Tenha gente que te confronta, que te fala a verdade. Gente que não faz piada sobre imoralidade. Gente que não faz piada sobre divórcio. Gente que não faz piada sobre coisa santa. Gente que não faz piada sobre línguas estranhas.
Tenha perto de você alguém que olha na tua cara e fala: toma vergonha, rapaz. Na minha mesa esse tipo de conversa não entra. Tenha gente crente perto de você. Isaías, olha como ele é pontual. O que você mostrou para esse povo aí, Ezequias? Mostrei tudo. Ezequias, assim diz o Senhor: virá dias em que este povo voltará fortemente amado, quebrará os portões, derrubará os muros, queimará o templo, queimará o palácio, roubará o tesouro acumulado geracionalmente. Os teus filhos serão eunucos. Serão eunucos, os príncipes serão eunucos dentro de outro reino. O povo será levado cativo. Você acaba de condenar a próxima geração. Agora, o que me assusta não é isso, irmãos. O que me assusta é a palavra de Ezequias. Boa é esta palavra, porque pelo menos nos meus dias haverá paz. É um homem que sentencia a próxima geração e fica feliz, porque o mal não virá sobre ele, sim sobre os seus filhos. É o homem que está destruindo a ponte de acesso. É o homem que está comprometendo a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. É o homem que está entregando a Satanás a próxima geração e está feliz, porque pelo menos ele não verá o mal, ele será poupado. Ele é o responsável pela tragédia. Mas ele está bem, ele está feliz. Ele está comendo, está bebendo, está dormindo. E os filhos estão sendo comprometidos. Ele deveria colocar panos de saco. Ele deveria colocar cinza na cabeça. Ele deveria encontrar o caminho para o templo. Ele deveria rasgar as suas vestes pedindo misericórdia. Ele deveria levantar um jejum nacional. Ele deveria pedir a graça e a misericórdia de Deus para que o ministério dos seus filhos não fosse arrancado pelas mãos dos inimigos. Ele é um cooperador de Satanás e ele está feliz, porque ele está na boa. Não, pastor, eu estou bem, estou de carro novo, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, estou tranquilo, casa boa, 4, 5 ar-condicionado em casa, 6 telas, piscina aquecida, tá boa a vida, tá boa. E aonde está o fogo que garante a unção da próxima geração? Você consegue dormir sabendo que Satanás vai levar seus filhos para o inferno? Você consegue descansar sabendo que a sua negligência está condenando a espiritualidade da próxima geração? Você se sente vitorioso na vida, sabendo que a sua falta de oração está ensinando seus filhos a não terem uma vida de oração? Você está bem, sabendo que você é o elo quebrado desta corrente? Você deveria cancelar as picanhas. Você deveria cancelar as Coca-Colas. Você deveria pegar a família, colocar em uma mesa, levantar um altar de oração dentro da tua casa, se arrepender diante de Deus. Você deveria buscar de volta o fervor espiritual, o pacto da nova aliança. Você deveria tirar a poeira de cima da Bíblia. Você deveria abraçar os seus filhos e a ensiná-los a temer ao Senhor. Você deveria buscar de volta o fogo que foi apagado. Nunca estivemos tão confortáveis e tão mortos, tão bens e tão maus. É responsabilidade de uma geração acender a outra geração.
Foi assim com Moisés e Josué, foi assim com Elias e Eliseu, foi assim com Jesus e os 12, será assim. É uma geração que acende a outra geração. Glória a Deus pela sua vida, pastor Aristeu, porque nós precisamos de homens como o Senhor, com a idade que o Senhor tem, e que ainda está disposto a promover escolas bíblicas de alinhamento, de avivamento, de fervor espiritual. Glória a Deus por aqueles que ainda carregam no seu corpo a chama do Espírito Santo, e que ainda estão declarando sobre uma nova geração, que a próxima geração será empoderada pelo poder do Espírito, serão avivalistas cheios da glória de Deus. Aonde está o fogo, Ezequias? Aonde estão as lágrimas? Aonde está a oração nas madrugadas? Aonde está o homem que faz tremer o céu? Aonde está o homem que muda sentenças divinas? Aonde está o homem que restaura o altar? Deus quer esse homem de volta. Deus quer esta mulher de volta. Volte para o seu lugar de oração. É para doer na alma, irmãos. É para doer na alma. Onde estão o fervor dos nossos jovens? Aonde estão os batismos com o Espírito Santo? A culpa é dessa geração que não ora, pastor. Não, a culpa é nossa que não ensinamos essa geração a gostar da oração. Aonde estão novos obreiros? Existe casa de crente que, se o filho falar na mesa, eu quero ser pastor, o pai repreende ele, a mãe repreende ele. Cadê os pastores dessa próxima geração? Eu estou encontrando os advogados da próxima geração, eu estou encontrando os médicos da próxima geração, eu estou encontrando os dentistas da próxima geração, eu estou encontrando os milionários da próxima geração, mas eu não estou encontrando os profetas da próxima geração, eu não estou encontrando os pastores da próxima geração, eu não estou encontrando os avivalistas da próxima geração. Eu quero dizer que está na hora do fogo voltar e o discernimento ser reacendido em você. Deus preparou esta manhã para incendiar a nossa alma, para nós fazermos aí um check-up no nosso espírito e lembrar de onde caímos e se arrependemos. O fervor precisa estar em nós e ser transferido para eles. A gente não crê mais em transferência de unção, irmãos. Esse negócio de transferir unção, pastor, isso não é bíblico. É assim que Satanás mata a unção em uma geração. É quando você crê que não há poder no impor as suas mãos, não há poder na intercessão, no treinamento, no discipulado, no desenvolvimento, nas declarações proféticas. Irmãos, há uma unção em mim que será transferida. Eu não creio em transferência de unção, então você vai levar a tua unção para o túmulo. Há transferências de unção, há transferências de habilidades espirituais. Olha o que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, desperte o dom que é em ti, que foi entregue pela imposição das minhas mãos. Jesus olhou para os seus discípulos e soprou sobre eles: recebam o Espírito. O que estava nele está em nós. Deus confiou uma carga altamente de unção para a geração dos pioneiros. Uma carga espiritual, uma autoridade espiritual, homens verdadeiramente santos em Deus, poderosíssimos na palavra. Homens, autoridades espirituais, irmãos. Eu já estou encerrando para nós orarmos. Homens que entendiam sobre o valor de ascender a próxima geração, de treinar, de preparar, de levantar a próxima geração. Ezequias está comprometendo, deixando o fogo apagar nele. Eu quero dizer para você, pai e mãe, que estar aceso em Deus
não é um benefício só a você, é um benefício aos seus filhos e aos seus netos. Eu morei com a minha avó, depois da morte do meu avô, durante um tempo. Aos 12 anos de idade, a minha avó colocava a gente para orar na beira da cama, todas as noites. 40 minutos, 1 hora, a gente dormia de joelhos. E quando ela percebia que a gente estava dormindo, ela falava para a gente: ora, Franklin. Do outro lado estava outro primo: ora, Maicon. E colocava eu e o Maicon para orar. Primos da mesma idade, e a minha avó fez a gente orar todos os dias. Naqueles dias teve um congresso de jovens da nossa igreja. Pastor Ismael, ex-Caveirinha, estava pregando. Em 1999, eu fui batizado com o Espírito Santo, em uma manhã como essa. Ela não sabia, mas ela estava abrindo a porta do céu durante aqueles dias de oração para que descesse sobre nós a virtude do Altíssimo. Eu e o Maicon somos pastores. Eu sou pastor no Paraná, meu primo é pastor no estado de São Paulo. Deus estava transferindo algo sobre nós. Eu encerro dizendo que eu tinha 5 anos de idade, 4 a 5 anos de idade. O último campo que meu avô pastoreou no Paraná foi o campo de Jandaia do Sul. Meu avô morava no último bairro da cidade, na última rua desse bairro, e quase na última casa, uma das últimas casas. Bem perto da gente havia roças de café, uma terra vermelha, um chão vermelho. Por isso que se fala pé vermelho, né? Não é brincadeira, é porque a terra é vermelha mesmo, ela gruda e ela é vermelha mesmo. E a gente passava o dia brincando, irmãos, comendo café no pé, né? Casa do meu avô, 2 quartos, casa pequena, final de ano, somos em 26 netos. A casa do meu avô enchia. Meu avô, um homem sempre muito amoroso, um pastorzão, abraçava todo mundo. A minha avó, uma mulher muito brava, colocava limite em tudo. Eles se complementavam. Minha avó sistemática. O povo ia em casa, querendo ser tratado pelo amor, chegava lá, quando minha avó estava na porta, tinha gente que voltava embora. Ixi, a irmã Dolores está em casa. Se complementavam. Minha avó, uma mulher rígida. E aí ia passando os dias, todo mundo na casa do vô, aquela bagunça, os netos barulhentos. O vô amava aquilo, mas chegava um tempo que passava do ponto para minha avó mandava todo mundo embora. Houve um dia que minha avó estava nesses dias, de mandar todo mundo embora, e a gente no terreno de casa, vermelho até por dentro do olho, encardido. As mulheres na cozinha fazendo almoço, meu avô sentado numa cadeira diária, se deliciando com a bagunça dos netos. E minha avó só o veneno na cozinha. No meio daquelas delícias que meu avô estava desfrutando, meu avô chamou a minha avó, irmã Dolores, conhecida carinhosamente pelo meu avô como Loura. Ele olhou e falou assim: Loura, vem aqui, Loura, eu quero te mostrar uma coisa. E a minha avó: Osias, eu não tenho tempo não, Osias. E ele: ô Loura, vem aqui, eu quero que você veja uma coisa. E minha avó: Osias, nós estamos fazendo almoço, fala o que você quer. E ele: ô Loura, vem aqui, minha velha, eu quero te mostrar uma coisa. E ela veio com um pano molhado no ombro, brava. Que é, Osias? Estamos ocupados. E o meu avô falou assim: Loura, olha isso aqui. E ela viu a gente tudo estrupiado, sujo, encardido, correndo. E ele: olha isso aqui. Todo emocionado. E ela: eu estou vendo, eu acho que ela estava fazendo o cálculo do sabão que ela ia gastar para lavar aquela roupa. Eu estou vendo, Loura. Osias, eu estou vendo. Loura, olhe de novo. Eu estou vendo, Osias, eu estou ocupada, fala o que você quer, meu amor. Loura, você está vendo, mas você não está enxergando. Olha de novo, Loura, e veja que há pastores brincando no nosso quintal. Tem médicos, doutores, profetas. Você está vendo, mas você não está enxergando, Loura.
Olha o que Deus está fazendo através de nós, minha velha. As lágrimas dela começaram a cair. Os dois começaram a falar em línguas estranhas, porque o discernimento foi aguçado. Os olhos foram abertos. Eu quero que você abra os seus olhos e veja o que Deus está fazendo na tua casa. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, para você ver o que Deus quer fazer através dos seus filhos, dos seus netos. Há uma grande obra! Fique em pé comigo, com a mão levantada, dando glória a Deus. Marama Shuria Yakamaha. Deus está levantando autoridades espirituais dentro da tua casa. O tempo do teu acréscimo é tempo de fervor espiritual. É o tempo de altares levantados, é o tempo de orações respondidas. É o tempo de você se posicionar em Deus, é o tempo de você transferir o conhecimento, a paixão, a unção e a glória que está em você. Deus quer fazer grandes coisas. Lembre de tudo aquilo que você já viveu em Deus e permita que a próxima geração viva deste fervor espiritual. Lembra do homem de Deus que você é, da mulher de Deus que você é, da autoridade espiritual que você tem. Deus quer reativar, reavivar, restabelecer. Deus quer te usar como um discipulador, como um sacerdote, como uma profetisa, como uma autoridade espiritual para pavimentar o caminho da próxima geração. Irmãos, nós temos uma responsabilidade. Eu declaro no nome de Jesus que o diabo não vai queimar as pontes. Eu quero profetizar pelo poder desta palavra em nome de Jesus que o diabo não vai matar os nossos sucessores. Eu quero profetizar no nome de Jesus que o fogo não vai apagar, não vai apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus suscitará remanescentes dentre os nossos filhos. Deus suscitará remanescentes dentro dos nossos herdeiros. Homens de Deus e mulheres de Deus se levantarão diante dos nossos olhos, à sombra da nossa vista, pelo poder das nossas declarações, da nossa intercessão, pelo poder da nossa oração. Eu quero declarar que os teus filhos serão ativados e avivados, verdadeiros sacerdotes, homens íntegros. O Senhor nos trouxe aqui esta manhã, meus irmãos, para nos lembrar que Ele nos trouxe até aqui. Não desfaleça nos últimos anos da sua vida ou nesta reta final de existência. Não deixe a sua espiritualidade descansar. Lembre-se de Davi. Não negocie com o reino das trevas. Não entregue a herança que Deus te deu na mão de demônios. Vamos abraçar, pastor, eu tenho filhos que estão distantes, pastor, eu tenho filhos que estão desviados. Então não se sinta confortável com isso. Corte a comida, corte a bebida, corte a noites de sono. Não é possível que os nossos filhos estão caminhando para o inferno e a gente dorme até cansar, come até cansar, se engorda até cansar. Não, nós estamos em uma guerra. Tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. Vá para a oração,
oração, até as muralhas caírem, até o céu se abrir, até Deus fazer alguma coisa. Eu quero orar com vocês, porque eu também preciso da oração. Eu quero orar com vocês, porque eu também preciso da oração. Quem fala não é melhor do que quem ouve, somos todos filhos. E estamos todos debaixo da mesma palavra, da mesma correção, da mesma orientação. E precisamos todos da misericórdia do Eterno. Eu vou dar para você 60 segundos para você começar a orar. Aonde você está? Se você está próximo da sua esposa, se a tua família está aqui com você, procure a tua esposa. Gostaria muito que as bases familiares estivessem juntos em oração agora. Pode convidar para frente? Vem para frente, meus irmãos, vem para frente. Pastor, eu quero ser parte desta oração. Isso, venha, vamos orar juntos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, minha esposa não está aqui não, minha família não está aqui não, mas eu quero essa oração aí também. Eu preciso dessa unção, eu quero ser ativado, eu quero me levantar no poder do alto. Sai do teu lugar também. É para todos nós. 60 segundos para você começar a orar. Comece a orar. Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelos teus filhos. Ore pelo teu ministério. Ore por si, ora pelas bases. Deus quer restaurar as bases. Urama Sharaba Tokama Haria Shekanjo Maramando Kamahamashuria Onde Kemei Jora Salamando Kama Urasakan Chorafarkia. Fortalece a base, Senhor. Fortalece a base da igreja. Fortalece a base da sociedade. As colunas espirituais. Acende as famílias. Salva, Senhor, os perdidos. Traga de volta os filhos distantes. Expulsa os inimigos. Expulsa os inimigos. Aviva as famílias. Devolve o fogo, devolve o fervor, devolve a intimidade. Devolve o discernimento. As bases espirituais sejam restauradas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira a tua mão daí, Satanás. Tira a tua mão daí, Satanás. Em nome de Jesus. Revoga a sentença, Pai.
Revoga a sentença, Pai. Nós nos humilhamos. Nos acenda outra vez, nos aviva outra vez. O fogo que se apagou, se acenda de volta. A glória que se foi, nos seja devolvida. E que as famílias possam ser fortalecidas no poder da tua palavra. Senhor, reforça, renova, restaura o sacerdócio desse homem. A autoridade espiritual deste homem, renova a autoridade espiritual deste homem. Restaura a autoridade espiritual e familiar deste homem. Restaura, Senhor, a autoridade espiritual e familiar desta mulher. Senhor, restaura, Pai, esta casa como casa de intimidade, casa de paz, casa de sacerdócio, casa que teme ao Senhor. Há um legado em andamento que não será quebrado. Nós declaramos, Pai, o cumprimento da tua palavra e o avivamento nas famílias. Obreiros guiados pela palavra, levantem-se em favor da sua casa e da sua família. Mulheres guiadas pela palavra, levantem-se em favor da sua casa e da sua família. Restauremos as colunas quebradas, reedifiquemos os altares caídos, e veremos a transformação nesta igreja e nesta cidade, a partir de um povo cheio do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrace a sua companheira, seu companheiro, abrace a um irmão, um obreiro, e diga a esta pessoa: o Senhor conta com você. O Senhor conta com esta igreja. O Senhor conta com estas famílias. O Senhor conta com este povo. Aleluia. Em nome de Jesus. Muito obrigado.